pegou como um filho rejeitado. Será que ele vai servir mesmo para tambor? Aconteceu o maior pesadelo das nossas vidas. Ele é muito especial. O milagre não foi pela metade, ele foi completo. Ele é o cavalo das nossas vidas. A minha história nos Três Tambores começou quando eu era muito jovem, correndo prova aqui no Mato Grosso. Meu pai me deu um cavalo preto, que era um pouco de linhagem de conformação. Tinha sangue de alzorreiro, Nelson SKR, e era um cavalo muito bonito. E esse cavalo morreu muito cedo e me deixou assim arrasada, porque eu estava no auge da competição. A gente já estava ganhando muita prova. A gente fazia um conjunto, sabe, perfeito, e acabou que eu desencantei. Eu desisti dos Três Tambores. Fui me dedicar aos estudos e depois eu me casei. E, inclusive, o meu marido também corria Três Tambores, né? O Jader corria Três Tambores, laçava. Essas provas de antigamente tinha tudo. E aí a gente parou por um período, né? Quando a gente retornou, depois de mais ou menos uns 10 anos, eu já tinha os meus filhos, bem novinhos, e eu queria que eles vivessem esse mundo do cavalo, porque foi muito importante para mim, para minha educação, para minha formação, para minha fé. Eu acho que é muito importante o cavalo para a família, né? Eu lembro que a gente estava sempre muito unido, eu com os meus pais, minhas irmãs, a gente ia para as provas assim como a gente faz hoje com os nossos filhos. E eu queria que os meus filhos vivessem isso. Por isso que eu voltei e fui procurar um cavalo. E na minha cabeça tinha que ser o cavalo que eu perdi lá atrás. Eu procurava aquele cavalo e lógico que eu não ia encontrar aquele cavalo, né? É óbvio. A gente recebia muitos catálogos de leilão e a gente acompanhando os leilões na época pela TV. Teve um leilão em Avaré durante o Campeonato Nacional ABQM. A gente deu uma olhada nos animais que iam ao leilão e eu me apaixonei por uma égua preta. E aí eu fui assistir o leilão naquela expectativa toda e o Jader deu lance na égua, né? A gente tentou comprar essa égua, mas a égua saiu por um valor que a gente estava fora das nossas possibilidades. Naquela época que a gente estava pensando em adquirir um novo animal para a Carla competir, estava muito em evidência os animais do líder, cheio de Lil. Esses animais de corrida ainda tava no início aqui de uso no Brasil. Aí eu preferi comprar dessa genética, mas a Carla queria que fosse preto, mas infelizmente o cavalo que eu gostei era castanho. E aí o Jader falou, não, espera, tem um potro que vai sair no final do leilão e esse potro é muito bom. Ele é perfeito, o cavalo muito bonito e filho do líder, um cheio de Lil, que eu gosto muito e tal, um papel que eu gosto muito. Eu acho que tem tudo pra dar certo, né? Eu falei, não, eu não quero. Eu queria égua, aquela coisa de, né? O cavalo não é preto, eu queria égua porque a égua era preta e tal. Eu não quero, eu vou deixar você assistir e vou deitar. E aí eu lembro que ele chegou no quarto bem mais tarde, eu já estava quase dormindo, ele falou, comprei o potro. Aí eu falei, que bom, legal, mas eu não quero. Você pode passar o potro para os meninos porque não é o que eu queria. Eu lembro que a gente entrou no piquete até a primeira vez que a gente viu ele com os meninos. Então, assim, eu falei, nossa, ele é muito especial, né? É um cavalo lindo e ele é apaixonado por gente, pelo ser humano. Ele faz questão da nossa companhia. Então, quando a gente resolveu levar ele para doma, que ele fechou os 2 anos e a gente levou ele para domar, foi aqui no Mato Grosso mesmo. Inclusive, foi uma mulher que estava passando uma temporada aqui. Ela era campeã nacional de rédeas do Paint Horse. E a gente ficou sabendo que ela era muito boa para fazer cavalo, né? Iniciar cavalo. Até, a princípio, assim, eu fiquei bem
decepcionada, assim, porque, quer dizer, foi uma decepção, porque ela disse assim, o cavalo é muito habilidoso, ele é muito inteligente, mas será que ele vai servir mesmo para tambor? Porque ele é bem para trás, ele não é um cavalo tão rápido, né? E aí eu falei, nossa, Jader, será que, né, realmente não vai dar certo, tá vendo? Será que não é esse o cavalo, né? E aí eu falei, Jader, e aí? E Jader, não, é o cavalo, fica tranquila. E o Jader é muito positivo, diferente de mim, né? Então ele falava, não, o cavalo vai dar bom, fica tranquila, vai dar certo, eu tenho certeza que é esse, fica tranquila. E daí em diante, quem deu sequência no treinamento e nos exercícios, para finalizar a doma e tal, foi o Jader. Não, o Red era pão com manteiga, era facinho. Qualquer um de nós que montasse, tocava do mesmo jeito. E do jeito que tocasse ele ia, não tinha que intervir na rédea, era só induzir ele a correr. Você pôs velocidade nele, as viradas, a posição de chegar no tambor, ele que se ajeitava, ele fazia tudo. O Red Cat, a gente viu quanto ele era habilidoso, quanto ele era inteligente. E a gente, quando levava ele para as provas, ele mostrava que ele queria muito virar. Então, o segredo era empurrar ele para frente, fazer com que ele melhorasse, né? A cada prova, vamos dizer, ele na ponta dos cascos. A gente chegava na prova, tocava e ele já sabia que ele tinha que embalar mais, que ele tinha que virar correndo e não parar para virar. Então isso foi só melhorando. A cada prova que a gente ia, ele voltava melhor, ele aprimorava um pouco. E nessa época eu fui formando conjunto com ele, eu fui acreditando no cavalo, eu fui vendo que era ele o cavalo. A gente foi correndo prova e em cada prova se ajustando mais. Ele sempre foi um cavalo muito constante, independente de quem tocasse, porque ele era um cavalo que a família tocava. Eu tocava, o Jader tocava, os meninos tocavam. Então é por isso que o cavalo é diferente. É por isso que ele conquistou a admiração de tanta gente no estado, porque as pessoas passaram a parar o que estava fazendo quando chamava o Red Cat na pista, né? Eu lembro que se a gente não derrubasse o tambor, que às vezes acontecia, lógico, mas a prova que a gente não derrubava o tambor, ele estava no pódio. Quando eu fui para os Estados Unidos a última vez, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas uma amiga nossa lá, uma americana, a Becky Gonzalez, e ela falou assim, gente, o cavalo dela é extraordinário, é impressionante. Ela falou, é um cavalo que tá no pódio há 10 anos. Nessa época, eu e o Red a gente estava numa fase muito boa, né? Ganhando muitas provas, uma na sequência da outra. E aí a gente decidiu ir para o Nacional, que foi no ano de 2019. E foi muito boa a experiência, assim. A gente voltou com prêmios, né? Eu fiquei em terceiro colocado, o Murilo também ficou em terceiro colocado. O Jader ganhou um primeiro lugar, né, na categoria dele. Então, os 3 que correram, os 3 voltaram com pódio para casa. Então, assim, foi muito bom. E nesse mesmo ano, foi o meu maior presente, assim. Que a gente voltou uma semana depois, ele foi para o Aras Natália correr uma prova bem importante e veio o nosso primeiro 16. O Ed correu um 16.800 e no mesmo dia ele correu outro 16.900 na categoria seguinte. Então, assim, até aquela passada eu nunca vou esquecer, porque ele passou o último tambor e esbarrou e eu tentei segurar, só que eu achei que não tinha segurado e parei de tocar. E vim, deixei só ele correr. E o pessoal começou a gritar e dar sinal. A hora que eu vi que o tambor estava de pé, não deu nem tempo de tocar mais. E a hora que eu olhei no cronômetro, eu não acreditei, que era o meu segundo 16 do dia. O recorde estadual, nós quebramos o recorde aquele dia. Até então, depois desse recorde, a gente tinha corrido mais provas aqui e ia somente para os nacionais. E aí a gente pensou, por que não ir pro GP do Aras Rafaela, né? A gente tinha muita vontade de correr lá e a gente foi. E eu lembro até hoje que, assim, a gente fez 5 inscrições, né? Ele correu 5 inscrições e nós trouxemos 4 taças para casa com o Red Cat. Então foi assim, aquele, né? Todo mundo ficou surpreso porque é uma prova muito difícil, né? Muito disputada. E dessa vez, né, tinha um gostinho, assim, de
já da reprodução, dele mostrar que na reprodução também ele já estava começando a fazer história, porque nós trouxemos 5 taças para casa. 4 eram dele e a 5ª taça era do jackpot. Logo depois dessa prova do HR veio a pandemia e aí parou tudo, né? As provas ficaram por um tempo, né, sem acontecer, tudo parado. E aí quando a gente retornou, nós fomos em 2 provas e na terceira dessa sequência seguimos para Cuiabá, o cavalo super bem preparado, tudo programado para dar tudo certo e se tornou o pior pesadelo das nossas vidas. Naquele dia a gente chegou na prova, já no final da tarde, ele estava super bem, desceu do trailer tudo certo, colocamos ele na cocheira, tratamos. E foi isso. No outro dia de manhã, a gente foi tirar ele da cocheira para correr. Ele estava sentindo a mão. E aí, o Jado falou, esse cavalo tá mancando. Eu falei, não tá. Tá mancando. E aí, liguei pra veterinária, falei, ela falou, não, tô indo pra aí. Ela veio, olhou, falou, o cavalo tá com pulso. Você olha, tem vários fatores, né? Que pode dar pulso. Então, vamos colocar ele no gelo que provavelmente ele resolve e talvez até vocês consigam correr amanhã. E aí a gente colocou um feno, ele ficou de boa e fez o gelo pelo prazo que ela achava que era necessário. E aí, quando ele saiu do gelo, ele queria deitar. E aí eu falei, ele quer rolar, certo? Pra dar uma relaxada. Aí eu lembro que a veterinária falou, Carla, isso não é legal, isso não é bom, eu não tô gostando disso. E eu falei, nem me passava pela cabeça que ele poderia estar iniciando uma cólica. E aí ela falou assim, não, isso tá errado, tem alguma coisa errada. E aí eu falei, mas como assim? Ela falou, esse cavalo pode estar iniciando uma cólica. E aí eu falei, não é possível, não deve ser isso. E eu sempre cética, eu falei, não, isso não vai ser nada, ele não tá com cólica, ele nunca teve cólica, ele é muito saudável, ele nunca teve nada, ele não vai estar com a cólica. E aí quando chegou, ela fez a sonda, ele nunca tinha feito sonda. A hora que ela passou a sonda, ele sangrou muito, sabe? Porque ele nunca tinha feito, então assim, aquilo já me deixou sem prumo. Eu falei pro Jader, olha, eu não tô gostando do rumo que as coisas estão tomando. E as crianças estavam ali, meus 2 filhos estavam ali, assistindo aquilo tudo. E eu via o mesmo desespero que eu sentia, eu via nos olhos deles aquele mesmo pavor. A gente sabia que cólica era uma coisa muito ruim. Todo mundo que lida com cavalo sabe. A sequência foi só piorando. A gente levou ele pra pista e eu lembro que o Murilo estava ali, meu filho mais velho, ele já estava morando em Cuiabá por conta dos cursinhos e preparo para passar em medicina. E ele falou, deixa que eu cuido dele, eu não vou deixar ele rolar. E ele pegou o cabresto e ficou andando na pista. A prova tinha acabado. E aí o Murilo pegou ele, ficou caminhando ali, o Jader e vários amigos no dia, tentando abrir uma clínica para ele ser operado, porque tudo estava indicando que era cirúrgico. Tudo indicava que aquilo ia só piorar. Inclusive, assim, a veterinária é uma amiga de infância que corria prova comigo quando eu era criança, especialista em cólica hoje, muito capacitada, e eu não confiaria o meu cavalo naquela hora na mão de ninguém melhor do que ela. E ela tentando me poupar de todas as formas, porque ela acho que viu o tamanho do nosso desespero, e ela falou assim, Carla, tudo indica que ele vai pra mesa. A gente vai fazer de tudo. Mas ele vai sair dessa, confia. E aí ela falou assim, eu só preciso abrir o hospital. Porque era pandemia, tinha acabado de voltar e ainda não tinha aberto os hospitais. Na época nem tinha clínica, era só os hospitais da faculdade, das 2 faculdades. E aí, com a ajuda dos amigos, né, um ligando para o outro, para o dono da faculdade e tal, e professores e para os estagiários ajudarem lá na limpeza e tal. Eu sei que foi um mutirão para lá de estagiários e a veterinária. Eles foram todos para lá e depois de um certo tempo, que para mim foi uma eternidade, eles avisaram que podia levar ele.
ele estava na pista com o Murilo, já querendo deitar, meio que cambaleando. E aí eles levaram ele pra rampa, pra subir no trailer. E ele não subia. E assim, eu já estava no meu ápice de desespero. Eu corri ali pra rampa. Eu lembro que eu me ajoelhei assim do lado dele, ele meio que querendo cair. Eu olhei bem dentro do olho dele, ele tava com o olho meio... E eu implorei pra ele, eu falei, filho, entra aí. É a última vez que eu vou te pedir alguma coisa. É a última viagem, faz isso por mim. Eu tô te implorando, entra. Entra aí. E ele deu um pulo assim. E entrou lá dentro, ele tava quase caindo. E ele entrou, porque eu pedi. Sempre é eu que transportava o cavalo, né? Eu que embarcava, eu que fazia tudo. E ele, naquele momento ruim, já tinha feito várias medicações nele, e ele não estava bem. E a gente tentou de todas as formas embarcar ele. Ele sempre foi muito bom para embarcar. E embarcou no trailer que sempre ele viajou. E trazia para a porta do trailer, o cavalo não entrava. E a gente já tinha feito de tudo que era de normal fazer com o cavalo, que é ruim de embarcar, porque ele era bom. Mas fazia, não dava certo. Aí, o que a Carla contou, realmente aconteceu daquele jeito. Ela conversou com ele e ele, sem explicação, pulou lá dentro. Naquele dia eu vi que a minha conexão com aquele cavalo era muito maior do que eu imaginava, que a gente se entendia muito, a gente era um só. Ele entendeu que ele precisava fazer aquilo. Talvez por mim, eu não sei explicar. E foi assim, eu me despedi dele ali. Eu falei pro Jader, eu não consigo ir, você leva ele. E eu vou ficar aqui rezando. Eu tava com um terço na mão, da hora que começou tudo, eu tava rezando. E eu tinha muita fé, eu tenho muita fé. E ele foi, e ele saiu, e eu me despedi. Eu achei que tinha acabado ali. Pensei que seria o fim mesmo, que eu nem ia ver mais ele. Aí eu falei, bom, agora é comigo, né? Ele entrou, vamos tocar depressa. Aí atravessar o centro da cidade, tinha uma parte de trás de chão ainda, até chegar na cidade, muito trânsito, semáforo, ia ser de caminhonete, trailer, portão da faculdade estreito. Nós chegamos de uma vez, pulamos pra dentro. E chegou lá, desembarcou, eu tinha medo de quando eu fosse abrir a porta do trailer. Como que ia estar o cavalo? O Jader foi com o Murilo queria até ir dentro do trailer e eu pedi que não fosse, porque ele caía muito. Eu falei, ele pode cair em cima de você, não vai lá dentro. E eles foram, eu lembro que a minha irmã que mora na cidade veio me buscar. E eu lembro de falar pra ela assim, eu me despedi dele, eu acho que acabou. Eu acho que é o fim da nossa história, acabou aqui. Só que você precisa me levar para o hospital, porque eu acho que eu não vou aguentar isso aqui. Vai ser muito para mim. E eu fiquei ali só esperando o telefone tocar pro Jader falar assim, Carla, acabou. Deus chegou aqui, não tem mais jeito. Eu nunca falei isso para ninguém, mas eu sei por que aquilo aconteceu aquele dia. E eu acredito que tudo tem um porquê. O Murilo estava ali naquele dia, meu filho mais velho. O Murilo foi com ele e o Murilo foi quem cuidou do Red Cat dentro da pista a todo instante. O Murilo, nessa época, estudou muito para medicina, para passar. Ele queria muito passar numa federal, ele só falava disso e ele vivia isso. Então, ele se aprofundou demais, ele vivia para comer livros, assim. E ele começou a questionar Deus. E a gente tinha uma briga muito, sabe? A gente brigava muito por conta disso. Ele falava que esse Deus que eu sentia, que esse Deus que eu falava, ele não sentia. Que esse Deus não existia. Que a ciência já provou que esse Deus não existia. E aquilo, pra mim, era a pior coisa do mundo, ter que ouvir um filho meu falar isso. Naquele dia, o Vespa falou assim, olha, vocês precisam ir lá. O dono do Ara estava o tempo todo ali com a gente e ficou muito com o Murilo na pista, enquanto eu e o Jader estava resolvendo as outras coisas. Ele falou assim, o Murilo tá de joelho no pé do cavalo. E o Murilo, que
já tinha vindo numa sequência de discussões comigo há meses antes, falando que Deus não existia, que ele não acreditava, que ele tinha estudado muito e que ele leu a Bíblia várias e várias vezes, até os livros que não estavam na Bíblia. Eu já não tinha mais argumento para usar com meu filho. Quando o Vespa falou que ele estava ali ajoelhado no pé do cavalo, eu entendi. Eu entendi que aquilo ali aconteceu por esse motivo, que aquilo ali estava acontecendo por um propósito. Ele falava, eu tô aqui rezando pro Deus da minha mãe, porque se a minha mãe diz que esse Deus existe, ele tem que fazer alguma coisa. Não pode acabar aqui, assim, desse jeito. A gente veio aqui para ganhar uma prova. Pô, cadê o Deus? Deus, a gente tá aqui para ganhar mais uma. A gente veio para se divertir. Você vai levar o Red embora agora. Faz alguma coisa. Ele pediu para Deus e Deus atendeu. Porque quando o Jader chegou, o telefone tocou e eu atendi, o Jader estava chorando. E daí eu falei assim, eu lembro que eu falei assim, acabou, né? Porque eu achei que ele tinha chegado lá morto. Eu falei assim, acabou. Aí ele falou assim, não, você não tá entendendo. Eu tô chorando porque esse cavalo é muito forte. Ele chegou aqui e ele desceu desse trailer muito rápido. Ele chegou aqui muito melhor do que ele saiu daí. E quando eu abri, o cavalo estava de pé firme. Aí foi uma alegria muito grande. Nós desceu ele e o povo já estava tudo preparado e as coisas foi dando certo, sabe? Aí naquela hora eu senti confiante. Falei, agora vai dar certo, porque chegou até aqui, né? Eu acho que ele tá achando que chegou em casa. Porque a gente sempre soube que ele é apaixonado pela casa dele. E aí quando o Jader falou isso, eu falei, ele tá vivo. Ele falou, ele tá vivo e ele precisa de você aqui. E aí foi como se ele me tirasse assim de um poço bem, bem fundo. Ele me tirou de lá e falou, vem pra cá. E foi o que eu fiz. Fui pra lá, chegando lá ele já tava na mesa, eles já estavam operando. E eu com meu terço na mão, rezando, e todos os amigos rezando comigo, porque nessa altura do campeonato todo mundo já sabia o que estava acontecendo. E ele terminou a cirurgia, vivo. Ele foi para aquele lugar que eles colocam os cavalos lá para se levantar depois, né, pra voltar da anestesia. Eu sabia que dali para frente também seria uma luta muito grande. Pela sobrevivência, para se recuperar, e a gente sabe como que funciona todo esse processo, né? Eu já tive amigos que passaram por isso. E eu só pedia para Deus para que ele ficasse vivo, para que ele sobrevivesse, para eu poder trazer ele para casa. Não precisava de mais nada, era só isso. E aí, as veterinárias me chamaram, o Jader falou, Carla, ele não levanta, já passou do prazo, tem que levantar. Já tá ficando longo o prazo. E aí eu fui para lá. E chegando lá, eu lembro que tinha uma corrente assim, e ele estava deitado lá no cantinho, assim, igual um cachorro molhado, tinha sangue, água de sangue por toda parte ali, e ele deitado lá, assim, bem encolhidinho, e eu olhei para ele assim, eu tinha medo de olhar para ele, igual quando você tem um filho machucado e você não quer nem olhar, era essa a sensação. Aí eu falei com ele, eu lembro que eu cheguei perto da corrente, eu queria entrar pra dentro, o Jader falou, não entra porque ele pode cair em cima de você, ele tá cambaleando, fica aqui. E aí eu comecei a falar, falei, filho, bem alto, eu lembro que eu falei bem alto, filho, a mãezinha tá aqui, tá tudo bem agora, vai dar tudo certo. Foi assim, uma surpresa muito grande quando ele levantou o dorso assim, ele levantou a frente. E eu tava lá naquela corrente e ele me procurava. Tinha muito estagiário, veterinário ali de frente com aquela corrente. E aí ele começou a soprar e me procurar assim no meio de todo mundo. Aí eu pulei a corrente, eu corri pra ele, pra onde ele tava. E eu lembro que as veterinárias ali, a própria veterinária que operou ele, falou, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi tanta conexão. Ele me buscou ali, ele ouviu minha voz e ele parecia que ele me pedia, o olho dele estava com aquele mesmo marejado, assim, e ele olhava dentro de mim, assim, parecia que ele pedia para mim ficar ali.
E eu falei, eu vou ficar aqui, a gente tá junto. E agora a gente vai pra cima. E a mesma frase que eu usava toda vez que eu entrava na pista, que a gente tinha que ir pra cima, que a gente tinha que dar tudo pra tirar o tempo que tava ali, né? Pra subir no pódio, eu falava, vamos pra cima deles, é agora, vamos pra cima. E eu falei isso, na hora eu falei, vamos pra cima, eu tô aqui, pra cima, vamos pra cima. E ele me ouviu, ele confiou em mim, eu tava ali com ele, eu acho que isso deu força, acho que ele pensou, ela tá comigo, a gente tá junto de novo, vai dar tudo certo. E deu certo, ele levantou. As meninas todas começaram a se emocionar porque foi muito forte, foi muito forte. Ele levantou e ele tremia todo e aí ele balançava para cair e eu dizia, não, você não vai cair, você não vai cair. Fica firme, pra cima. E ele firmou e ele se manteve firme até passar aquela, né, todo aquele desequilíbrio e ele foi melhorando e ele não caiu mais. Depois que eu vi que ele levantou, que ele estava ali firme, hora nenhuma eu cogitei que ele poderia desistir. E a partir daquilo ali, eu passei a chamar ele de gato guerreiro, porque ele lutou pela vida, acho assim, com tudo que ele tinha, sabe? Assim, foram dias muito difíceis, muito difíceis. Quando ele voltou para casa, foi assim um presente, né? Eu considerei assim um milagre porque desde o início eu pedi muito isso para Deus e ele me atendeu. O Redcat voltou para casa. Eu sabia que a estrada ainda era longa, a gente tinha muito que fazer por ele ainda. Ele estava numa recuperação de uma cirurgia muito invasiva. Mas a gente acreditava muito na recuperação, porque ele não se entrega, ele nunca se entregou. Ele é muito guerreiro. E ele chegou em casa feliz da vida. Quando ele desceu do trailer, que a gente soltou ele no piquete dele, foi uma festa. Ele queria rolar e eu morrendo de medo de deixar ele rolar. Eu lembro que foi até engraçado, porque eu tentando acudir para ele não deitar e não rolar, porque aquela barriga toda, né, toda aberta praticamente ainda. E ele acabou rolando e fazendo a festa dele, a comemoração de estar em casa. E a gente ficou muito feliz de ver que ele estava bem, que ele estava, sabe, mesmo com todas né, os detalhes de recuperação que ainda tinham, né, que concretizar, ele já estava muito bem, só de estar em casa. Toda recuperação de uma cirurgia dessa tem detalhes para você trabalhar e tem muita coisa que você se preocupa e que aquilo não está do jeito que você queria. No caso do Redcat mesmo, ele teve rejeição de pontos internos, que precisou de um acompanhamento mais de perto. Sempre vinha um veterinário de Cuiabá para ajudar com esses pontos. Mas ele foi se recuperando. E eu lembro que eu entrei em contato com alguns veterinários de São Paulo para saber o que fazer, né, com aquele processo de ponto ali, que ainda tinha alguns pontos que o corpo tentava expulsar e tal. E a minha preocupação maior era essa. E aí um dos veterinários me disse que eu devia colocar uma cinta nele. Faz uma cinta aí, compra uma cinta de bariátrico mesmo, pós-cirúrgico bariátrico, daquelas grandes, e faz uma adaptação e coloca essa cinta nesse cavalo. E o que vocês precisam fazer é trabalhar esse cavalo, condicionar esse cavalo. E coloca a cinta nele, começa no passo, depois vocês vão pro trote e vai gradativo, sabe? E aí foi o que a gente fez. Foi assim, a melhor coisa que eu tinha para ouvir nos últimos tempos, assim, porque era o que eu queria ouvir. E aí a gente foi atrás dessa cinta, mandamos fazer uma cinta especial para ele, adaptamos essa cinta e ele começou a caminhar e foi gradativo. E depois passou para um trote e depois para né, ficou muitos dias, muito tempo ali no trote, depois começou num galope, até que ele falou, porque essa musculatura vai voltar a trabalhar e vai começar a fechar. E eu lembro muito bem que ele me perguntou assim, você se importa de como o seu cavalo vai ficar?
esteticamente? Eu falei pra ele, não faz diferença alguma esteticamente. Eu só quero que ele fique bem, né? Que ele tenha saúde. Ele falou, não, porque ele pode até mesmo com alguma hérniazinha, ele pode competir. Eu falei, não, eu nunca tive essa expectativa. Para mim, ele se salvando desse quadro, né, e terminando tudo com saúde, para mim tá muito bom. Eu já tô muito grata por isso. E aí ele falou, não, seu cavalo vai voltar a competir. Faz isso que eu tô te falando que vai dar certo. E eu lembro que eu acho que esse condicionamento foi que levou a gente a ver que ele tinha possibilidade de voltar para as pistas. Porque até então eu nem pensava nisso, eu nem cogitava isso. Para mim não tinha necessidade alguma. Mas conforme ele foi se recuperando, ele foi dando sinais, ele começou a correr muito no piquete, ele corria muito no piquete, ele mostrava pra gente que ele estava muito bem. Um dia eu lembro que a veterinária que operou ele veio de Cuiabá e fez uma visita e ela falou assim, Carla, esse cavalo pode competir. Você pode começar a levar ele pra pista. Você não pode privar um cavalo com tanta saúde igual ele tá, com essa vontade toda, né? E a idade que ele tem de não competir mais. Você precisa fazer isso. Depois de um ano, ó nós de novo. Olha o Red Cat. Primeira passada depois de um ano. Aí não esquece não, moçada. E eu lembro que um dia, conversando com uma amiga, ela falou assim, Carla, você tem que entender, eu comentando da minha insegurança em voltar com ele pra pista. Porque assim, era um desafio pra mim fazer isso de novo. Depois de tudo que ele tinha passado. E aí essa amiga falou assim, você tem que entender que o milagre, quando Deus faz um milagre, Deus não faz um milagre pela metade. Deus faz um milagre por completo. Pra você dar o seu testemunho, pra você honrar o nome do Senhor. Ele vai fazer isso completo, ele não vai fazer pela metade, né? Para o seu cavalo só vir para casa. Eu falei, mas foi isso que eu pedi para Deus, tá ótimo. Ela falou, não, mas Deus quer que você diga para as pessoas que o seu cavalo foi completamente curado e que ele voltou para a pista depois de tudo que vocês passaram. E eu entreguei para Deus, falei, bom, se for para acontecer, que o Senhor me mostre, que isso aconteça, que isso se encaminhe para acontecer, senão tá tudo certo. E aí, o Red Cat continuou e a gente começou a selar ele, andar e ir pra pista e tal. E ele todo, sabe assim, você via que ele tava pronto ali pra correr, sabe? Ele mostrava isso pra gente. E aí, tudo se encaminhou para que a primeira prova que o Red Cat estava apto para ir, que a gente até planejou umas provas antes, mas ele sempre tinha uma coisinha ou outra, um pontozinho começava a inflamar e tal, aqueles pontos internos. E aí a gente adiava. Ele só vai para a prova o dia que ele estiver completamente bem, curado e pronto. E ele ficou pronto, completamente curado, sabe? Correndo, com aquele fogo todo, no piquete, você arriava ele e levava para a pista e ele estava muito bem nas vésperas do Campeonato Nacional. E isso me deixou muito insegura. Eu falei, Jada, como que a gente vai levar o cavalo já para a primeira prova no Campeonato Nacional? E aí eu lembrei do que aquela amiga falou e eu lembrei, eu falei, gente, tem que ser. Eu pedi para Deus me mostrar a hora certa e é agora. E aí a gente trabalhou esse cavalo, começou a suplementar ele de novo e botou ele pronto para isso. A gente fez tudo que a gente podia para deixar ele pronto para voltar. E foi um novo desafio. Ir para esse nacional, essa decisão de ir para esse nacional foi um desafio porque esse cavalo estava dentro de casa já por um tempo muito longo, né, depois de uma cirurgia. A gente nunca mais tinha tirado ele de dentro de casa. Era uma viagem muito longa, né, daqui para São Paulo. Então, assim, é algo que não é fácil para um cavalo. Mesmo um cavalo que está com saúde, é cansativo, é desgastante. E o Red Cat, depois de tudo que ele passou, eu pensava, meu Deus, será que vai dar certo, né? Eu tinha
muita fé, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela insegurança. Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai pôr ele em risco? O tempo todo, eu fui daqui para São Paulo e eu só pensava nisso. A minha cabeça, eu estava o tempo inteiro vigiando esse cavalo e a minha cabeça era: será que eu vou conseguir tocar ele do jeito que eu tocava? Então eu pensava, meu Deus, depois de tudo que ele passou, será que eu vou ser capaz, né, de tocar esse cavalo como a gente sempre tocou e como vai ser isso? Mas eu confiava muito de que se Deus me botou naquela posição, era para eu ir até o final. Então foi isso que a gente fez. A gente foi pro Nacional, nós chegamos lá com ele bem preparado, confiantes. E nesse campeonato nacional foi muito especial, porque o Zé Guilherme pôde correr com o Redcat, porque até então ele não podia, por ser garanhão, né? Ele tinha menos que 14 anos. Então nessa prova, foi a primeira prova nacional que ele conseguiu correr, tocar o Redcat. E foi assim, um turbilhão de emoções. Assim, eu lembro que muita gente, aqui do Mato Grosso principalmente, foi pra frente da TV naquele dia. E foram muitas mensagens assim, dizendo: a gente tá com vocês, vai dar tudo certo. Veterinário, estagiário, todo mundo que participou desse processo, né, os amigos, todo mundo que era fã do Redcat aqui, foi pra frente da TV para assistir o Redcat correr essas passadas, porque era uma coisa assim que a gente nem... Eu juro, eu nem sonhava com isso, que isso poderia acontecer de novo. E deu certo. Nós fomos para a final, nós classificamos para a final em reservado, em segundo. Eu lembro que, inclusive, quem foi para a final comigo na Amador foi a Simone Zamora, alguém que eu sempre admirei muito. E nós fomos para essa final, que eu sabia que não seria fácil. Mas eu já me senti uma campeã de estar ali na final. E ela aí! Carla Biato, Arenápolis, Mato Grosso. Redcat líder. Agora, Mato Grosso vai com ela. Pode levar Campeonato Nacional 2021. Na final, quando a gente fez o tempo, eu falei, tá muito bom, eu tô muito feliz, eu só comemorava. E eu achava que a Zamora ia tirar, né, aquele tempo. E ela entrou, fez uma passada linda, mas não tirou o tempo. Campeã! Mato Grosso leva! Carla Biato, Assunção, Redcat líder. Tava marcado, né? Era pro Redcat ganhar esse nacional depois de tudo que ele viveu. E não só comigo, né? Mas com o Zé Guilherme também. Ele ganhou a Jovem B, principiante. Ele correu a Jovem B e ficou em reservado com o Zé Guilherme. Então, assim, foi uma felicidade sem tamanho. Então, realmente, o milagre não foi pela metade. Ele foi completo, ele foi grandioso. E eu posso dizer isso assim com o coração muito grato a Deus por tudo isso que a gente viveu. E essa história não acabou ali no Nacional, né? Essa fivela tem muito valor para mim, sentimental, porque eu jamais sonhei, né, em ganhar um Nacional com ele depois de tudo que a gente viveu. Eu até tinha muita esperança antes, mas depois de tudo que a gente passou, eu achava que isso era inatingível. E Deus me mostrou que não era. Ele nos honrou e ele, né, deu seu melhor. Ele foi lá como um gato guerreiro e mostrou para todo mundo que ele estava de volta.